Aí não, você tá na página, você tem que entrar no Face dele. É pra entrar, tá pondo agora, ó. Olha lá, live faz 4 segundos só. Olha lá, agora que vai pôr, tem que aparecer aqui que nem... Fala pra Ana vir ajudar só. Nos vídeos. Vamos ver. Aí, ó. Vídeos. Vou baixar aqui. Temos 4 pessoas, o pessoal está entrando, vamos dar mais um minutinho e a gente começa. Temos 4 pessoas, o pessoal está entrando, mais um minutinho e a gente começa. A Maria Ângela Mendes está online aqui falando boa noite a todos. Otávio também, dando boa noite. O Geraldo Dagmar Souza, ótima temática. O Anderson Cruz, boa noite. Célia Castelli Castro também dando boa noite. O Luiz de Bajo, boa noite a todos. Sejam bem-vindos, viu? Muito obrigado pela presença de todos aí. Bom, já temos quase 30 pessoas online, né? Eu queria dar uma boa noite a todos, cumprimentar aqui meu amigo Rogério, batalhador da saúde mental aqui desde o primeiro mandato, desde que nem estava pensando em estar na Câmara um dia. Então, Rogério, obrigado por estar comigo por me permitir estar com você nessa luta, né, que você já vem lutando há muito tempo aqui nessa casa. Cumprimentar a Maria Bernadette Carneiro, voluntária do CVV de Jundiaí, que atua no combate ao suicídio e depressão. E o Dr. Valdemar Donizete Souza, psicólogo da Rede Municipal, especialista em envelhecimento e longevidade, membro do núcleo de envelhecimento do Conselho Regional de Psicologia. Então, a nossa ideia é que a gente ficar 1 hora, mais ou menos, aqui no ar, batendo papo e ouvindo aqui a opinião das pessoas. Só para a gente relembrar aqui o público, né, Rogério? Nós fizemos um projeto em conjunto, né, que é o Janeiro Branco, e onde fala bastante da luta antimanicomial. O doutor Alexandre Sandri falou bastante na última live, né? E a gente tem falado um pouquinho de como a sociedade tem vivido esse momento de pandemia e o que a gente pode colaborar, né, trazendo especialistas para falar um pouco do tema e explicar um pouquinho o que a gente pode fazer nesse momento tão difícil. Aqui só dar uma boa noite também a Maria Cristina do Prado Souza, a Cristiana Bernardo Arroio e a Elizabeth Artoni de Oliveira, né? Bom, então vou abrir a palavra primeiro para o Rogério, só para dar as boas-vindas, e depois abro para a Bernadette e também para o Valdemar. Rogério, fica à vontade. Obrigado, presidente Paulas. Para mim é uma honra, né, estar de novo nessa live, hoje com a Bernadette e o meu amigo Valdemar. Presidente, só vou deixar um recado muito importante, como é importante da nossa união. Se tem um político, muitas vezes as pessoas falam que nós somos adversários, né? Não. Somos amigos. Esse é um ano muito difícil para nós, mas eu quero deixar bem claro para o senhor que se tem um vereador que torce para o senhor, sou eu. Obrigado, Rogério. O trabalho que você vem fazendo na cidade de Jundiaí. E essa união nossa, eu tenho certeza que vai ser aqui na Câmara ou fora da Câmara, vamos estar sempre unidos nesse objetivo. É uma honra, né? O Valdemar, eu conheço ele desde 2013, né, Valdemar? Quando começamos a trabalhar a psicologia com saúde pública na cidade de Jundiaí. Então, e nunca imaginamos nós estar vivendo numa época que estamos vivendo hoje, né? A importância da psicologia na vida do ser humano hoje, né? Essa pandemia que estamos vivendo, esse isolamento que estamos vivendo, pessoas, né, com uma depressão muito grande porque perdeu o emprego, porque por causa da saúde tem uma doença crônica, por causa de isolamentos, né? Pessoas que estão realmente necessitando até mesmo de um abraço, de uma conversa, né? Porque a partir do momento que você se isola, a pessoa fica triste, né? Fica ansiosa, né? Então, essa live é muito importante, Bernadette, né? Para nós hoje. E é uma honra estar junto com o meu presidente, que foi uma pessoa que é meu amigo hoje, né? E abraçar essa causa para nós. Eu quero um dia que Jundiaí o Brasil olhe a psicologia como saúde pública. E eu acredito que um dia todos os vereadores dessa Câmara Municipal vão estar abraçando essa causa. Porque hoje, né, como eu sempre digo, a saúde pública é muito importante. Porque pessoa com depressão, qualquer enfermidade, qualquer doença, a pessoa luta para ser importante. E a depressão, a pessoa luta para se matar. Então, nós temos que nos unir, porque a depressão hoje é a doença que mais mata.
Muito obrigado, presidente. Obrigado, Rogério, pelas palavras. É uma honra, de verdade, ter sua amizade e sua parceria nesse debate, né? Só dar uma boa noite para a Sueli Chapini, a Elisandra Pupo, Eusébio Santos dizendo que é bom ter legisladores e estudiosos, né? Discutindo esse tema tão importante. E a Madi Saraiva, Maria Diva, querida amiga, muito boa noite, bem-vinda. Vou abrir a palavra um minutinho para a Maria Bernadette se apresentar e depois eu passo para o Valdemar, a gente já começa as perguntas, tá bom? Fiquem à vontade. Boa noite a todos, é um prazer estar aqui com vocês nesse trabalho tão importante para todas as pessoas, né, para a cidade, e eu faço parte do CVV, sou voluntária do Centro de Valorização da Vida, que é um trabalho de apoio emocional e prevenção ao suicídio. Espero que a gente tenha um bate-papo bem importante aqui, bem legal, e que possa contribuir nesse momento difícil que a gente está vivendo para todas as pessoas. Ok? Muito obrigada. Obrigado, Bernadette. Valdemar, fica à vontade. Queria também desejar uma boa noite a todos, saudação a todos, agradecer o convite, parabenizá-los pela iniciativa, em especial porque entender, né, pelo presidente Fauaz, pelo vereador Rogério aí nessa segunda live, entender que, de fato, há uma sensibilidade da nossa Câmara Municipal de Jundiaí em relação a um tema que é minha área de atuação há mais de 15 anos. Eu sou psicólogo, trabalho na Prefeitura de Jundiaí como servidor público, na UGADES, né, a Unidade de Gestão da Assistência Social, e tenho meu trabalho desenvolvido nos grupos, no Centro de Convivência do Idoso, no CRIJU. Então, gostaria já de iniciando, abrir aí, dar saudações aos idosos, mais de 80 idosos que eu acompanho nos meus grupos, muitos deles estão participando, já estão entrando. Agradecer também aos servidores do Programa de Preparação para a Aposentadoria, né, que é um projeto da Prefeitura, a qual eu participo de uma equipe, onde preparamos o servidor que está com 30, 25 anos de casa, se preparando para a aposentadoria. Então, uma satisfação de poder estar aqui. Eu acho que essa live, ela é uma live intergeracional, né? Nós temos aí um presidente da Câmara tão jovem e poder discutir essa questão do envelhecimento não só com o público idoso, mas também com a juventude que se prepara para o envelhecimento. Então, é uma honra desse espaço, que eu entendo que também é um espaço educativo, diria um espaço psicoeducativo, né? Fauaz, Rogério, Bernadette, que é importante para a formação de todos nós, né? E é como se fosse as rádios. A live hoje é uma rádio atual, então tão próximo também dos idosos, né? Como a Bernadette falava antes de começar, a nossa Rádio Cidade, a Rádio Difusora, que hoje está presente, muito próximo dos idosos. Então, eu me lembro que alguns grandes pioneiros da psicologia também se utilizavam das falas radiofônicas. E eles faziam uso da rádio para quê? Para falar sobre a saúde mental para a grande população, para a massa. Então, é uma ferramenta importantíssima hoje, as lives, que realmente atingem o público idoso. Então, agradeço mais uma vez, espero que seja um debate gostoso, agradável, e que atinja, né, quem está lá, no celular, na sua casa, também poder participar conosco. Muito obrigado. Se Deus quiser. Obrigado, Valdemar. É isso mesmo, usar toda a tecnologia a nosso favor e para falar de temas importantes. Que queria agradecer a Alessandra Citelli, a Fernanda Dias Silva, a Bruna Tailes, a Silvia Tafarel Del Roy, Helena Sambrano, Elaine Galvão, muito boa iniciativa. Quem mais aqui? Elizabeth Vec do Nascimento. O Luigi fala o seguinte, que infelizmente vivemos tempos únicos, até certo ponto é esperado sentir-se mal, ansioso, com raiva, insatisfeito ou triste diante de tantos desafios que aparecem na nossa frente. A saúde mental é fundamental. O Rames Abuabas, quem mais aqui? O José Marcos Siqueira, o Elias Faioli, um abraço, Elias. Edivaldo de Toledo, enfermeiro. Bernadette, seu trabalho é espetacular. Lourdes Almeida, boa noite. E aqui eu queria, então, abrir a palavra. Nós temos quase 70 pessoas acompanhando. Para mim, isso é uma alegria gigantesca.
ter 70 pessoas hoje no dia 25, né, uma quinta-feira, 6h15 da noite, falando desse tema tão importante que é a saúde mental. Eu vou abrir a palavra ao vereador Rogério, para que ele possa fazer a pergunta aí para o nosso querido doutor Valdemar. Valdemar, a pergunta é sua área mesmo, né? Como lidar com a frustração, a ansiedade e a solidão provocada em decorrência da mudança da rotina e do distanciamento social? Existe alguma orientação específica aos idosos? Quer que eu repita ou não precisa? Não, deu para ouvir, Rogério. Deu para ouvir, sim. Muito bem. Então, uma questão aí central, importante nos dias de hoje, né? Você traz na sua pergunta o como lidar. O que fazer? Essa é uma pergunta que a gente tem ouvido, né, dentro das famílias, nas suas casas. O que fazer com tudo isso que estamos vivendo? Penso que uma primeira coisa vale a pena a gente estar citando, né, que já passaram 90 dias. Nós precisamos vibrar com isso. Uau! Né? 90 dias já passaram. E já podemos, em certa medida, relatar um pouco como que foram os nossos primeiros 30 dias. Vocês se lembram? Todo mundo deve lembrar. Como que foi dia 16 de março, dia 17 de março, o anúncio do nosso prefeito, com as primeiras suspensões de algumas atividades. Então, esse registro, essa memória, é essencial para a gente estar falando isso, contextualizando hoje, passado já 90 dias. Então, isso que nós estamos fazendo, essa conversa, esse bate-papo, essa live, isso aqui é saúde mental. Importante que a gente frise a importância disso. Só para trazer um pouquinho, né? Eu já fui professor universitário, trabalhei muito tempo em Campinas, e na academia, na ciência, os aspectos psicossociais, a gente pelo menos trata na academia de duas grandes frentes. Uma que é o núcleo da saúde mental. O que é isso? É o trabalho mais árduo, de fato, dos profissionais da saúde mental. Psicólogos, terapeuta ocupacional, assistente social, psiquiatras. Esse é o núcleo, né, que trabalha com orientação, avaliação, psicoterapia, no caso dos psicólogos. Mas aqui, hoje, nós estamos trazendo o que diz respeito ao campo da saúde mental. E campo da saúde mental é de todos nós. É dos vereadores, é dos profissionais que não são da saúde mental, dos enfermeiros, dos técnicos de enfermagem, é da sociedade civil, como a Bernadette aqui, né, representando o CVV. Então, respondendo um pouquinho a sua pergunta, Rogério, a questão do campo da saúde mental, tão amplo, diz respeito aos diálogos coletivos, a essa nossa troca, a conversa. E em políticas públicas, nós dizemos assim, a gente costuma dizer que nós vivemos situações individuais, e como o Rogério comentou, a frustração que estamos vivendo, a ansiedade, a solidão, são situações esperadas. Isso é esperado. A Organização Mundial da Saúde já traz um pouco disso. Que essas situações são situações esperadas, mas são situações vividas individualmente, mas que de uma certa maneira a gente tem um problema que não é individual, é do coletivo, é de todos nós. Então eu vou dar um exemplo, bem simples assim, um exemplo. A informação demais, que a gente está vendo muito tempo na TV, a informação demais, ela causa angústia, ela nos angustia. Por outro lado, a informação de menos, ela causa ansiedade, né? Então, esse momento agora, Rogério, é um grande momento para que a gente possa ressignificar a nossa vida. Nós precisamos rever as nossas relações entre todos nós. Então, uma primeira orientação, talvez, para estar contribuindo. Esse momento é uma grande oportunidade de valorização da nossa história.
né? A gente precisa resgatar essa importância, a importância da nossa história. Cada um tem uma história única, singular. A memória, ela é singular, ela é única. E no processo da gerontologia, né? Eu tenho a formação também na gerontologia, nós falamos assim, não há processo de envelhecimento sem história e sem memória. Tá? Não existe envelhecimento sem memória e sem história. Então, eu costumo dizer lá para os grupos de idosos lá no Criju, que o que nos ajuda na frustração é a gente poder pensar assim, ó, qualquer momento, alguém pode roubar meu relógio, pode roubar minha carteira. Mas a gente tem que saber que a pandemia também, às vezes, ela suspende nossas atividades, suspendeu o nosso contato físico, suspendeu nossos planos. Mas uma coisa a gente tem que ter certeza: a nossa memória e a nossa história, nada, nem ninguém rouba. Nada rouba. Então, esse é o momento para que a gente possa fazer a grande valorização e o resgate dessa história. E para concluir, assim, uma coisa simples que a gente tem feito, tem ouvido, e para a gente pensar aqui com quem está assistindo e participando. Se pergunte aí, você que está ouvindo, qual que é a origem do seu nome? Se a gente pergunta aqui, Rogério, Fauás, Bernadette, qual que é a origem do seu nome? Eu não estou falando do significado, estou falando da origem. Como que foi pensado o seu nome, gestado o seu nome, como que seu nome foi dado. Então, assim, a gente ficaria aqui horas falando simplesmente da origem do seu nome, do meu nome. Então, acho que esse momento é um momento também valioso, riquíssimo, para que a gente possa estar resgatando e valorizando a história de cada pessoa idosa. Legal. Bacana, Valdemar, obrigado. Posso continuar, Rogério? Só puxar um gancho na fala do Valdemar, para a gente lembrar 30, 90, 120 dias atrás, né? Nunca vou esquecer, era meados de final de fevereiro, acho que metade de março. Eu estava aqui no centro da cidade e muita gente, nesse dia que eu estava aqui, me ligando e reclamando que estava muito descontrolado a questão de morador de rua, sujeira na praça, urinando, defecando na porta de loja. Aí eu me lembro que eu liguei para o Luiz nessa hora. Falei, Luiz, olha, Luiz, em um trecho aí de 100 metros, 4, 5 pessoas me abordaram para falar do mesmo assunto. Falou, Fauás, esse tema é importante, mas estou vindo agora de São Paulo e agora a única pauta que me interessa, estou preocupado, se chama coronavírus. E aí foi aí que caiu minha ficha e eu entendi que a gravidade estava aqui na nossa cara e estava chegando. E aí depois daí foi criado o comitê e tudo foi acontecendo, mas realmente passou muito rápido e é importante a gente fazer essa reflexão, olhar para trás e ver como que a coisa desenrolou de lá para cá. Bom, vou fazer uma pergunta para a Maria Bernadette. Só dar uma boa noite para o meu amigo também, o psicólogo Alexandre Moreira, amigo do Valdemar aí, da Prefeitura de Jundiaí também, tá online nos assistindo aí. Alexandre Moreira, um grande amigo, um grande psicólogo, tem um trabalho maravilhoso na cidade de Jundiaí. Beleza, a Vivian está acompanhando, Gustavo Espéria, Maria Cristina do Prado, Sônia Maria, Ricardo Espina, Alessandra Espina, Valdir Lira, doutor Alexandre, né, Lucimara Regina, Arlete Quirino, o Vampiro Miguel, meu amigo capoeirista, e a Valéria Regina de Paula, e o Conrado também está nos acompanhando. Uma boa noite para o Conrado. Bernadette, vamos lá. Em relação a esse isolamento, o CVV tem recebido mais ligações, sobretudo da população idosa? Não sei se é permitido você falar um pouquinho, né? Se tem esses dados, como que está a procura do CVV nesse momento tão delicado, né? Você falar um pouquinho do trabalho do CVV, para quem não conhece, obviamente, mas se os idosos, principalmente, têm procurado mais o serviço de vocês. Bom, posso falar sim. Nós temos realmente uma grande procura. Como o trabalho do CVV ele é totalmente sigiloso, nós não temos dados assim compartilhados com voluntários e nem, mas eu falo pelo atendimento.
Nós temos, sim, uma procura muito grande, os idosos já nos procuravam, né, antes, e, de repente, as coisas foram acontecendo, as pessoas se viram mais sozinhas ainda. Hoje, o idoso, ele tem a oportunidade de fazer várias coisas, né, as oportunidades que estão sendo apresentadas para os idosos são muito importantes. Eu acho que a gente está olhando mais para o idoso, né, com um carinho muito mais especial, que é muito importante. Então, de repente, eles viram esse direito de ir e vir, de fazer as suas atividades totalmente, né, interrompidos. Então, isso gera uma solidão muito maior. A gente ouve as pessoas dizerem que, às vezes, elas se sentem sozinhas no meio de uma multidão. E estar sozinho, muitas vezes, não por opção, é uma situação que demanda vários sentimentos, né? Então, o trabalho do CVV, ele é totalmente humanitário. Nós não substituímos o psicólogo, o psiquiatra, a terapia. É um trabalho totalmente humanitário, onde a gente proporciona para qualquer pessoa desabafar. Muitas vezes ela só precisa falar daquilo que ela está sentindo. Então, nós não trabalhamos exatamente a depressão, mas nós trabalhamos os sentimentos que geram qualquer situação que a pessoa esteja em dificuldade, onde ela possa falar sem nenhum julgamento, sem nenhum direcionamento, ou dizer para ela se ela está certa ou se ela está errada. Então, essa questão do desabafar, de poder falar sem nenhum julgamento, faz com que a pessoa, ela esvazie o copo d'água. A gente faz essa analogia do copo d'água, né? Nós temos um copo com as nossas atividades, as nossas situações, e esse copo ele vai transbordando, vai chegando um momento em que ele está transbordando. E a gota d'água, muitas vezes, ocasiona uma consequência que a gente não queria, até mesmo a desistência da vida. E a gente percebe que a solidão, né, nos idosos, ela é muito presente. E a gente tem uma grande procura, sim. As pessoas estão sentindo falta do abraço, a falta do carinho. Idosos que já se sentiam sozinhos, se sentem mais sozinhos ainda. Então, a gente se coloca à disposição para esse acolhimento, através de um telefone que é nacional, telefone 188, onde as pessoas podem ligar 24 horas por dia, gratuitamente, de qualquer orelhão, celular, telefone fixo. Ela não precisa se identificar, é totalmente sigiloso, o voluntário não pergunta, e ele simplesmente acolhe. Esse é um trabalho de ser humano para ser humano. A partir do momento em que a pessoa ela tem a disponibilidade para poder desabafar, ela consegue se ouvir e organizar as ideias, organizar essa situação, entender o que ela está sentindo, e aí no tempo dela, ela pode tomar a ação que for melhor para ela. Então, a gente sente que essa questão do isolamento realmente trouxe uma demanda muito maior de ligações, sim. E a solidão, ela está muito presente. Obrigado, Bernadette. Não adianta falar para os idosos, né? Seja idoso, fique na sua casa e abandonar essas pessoas na casa, né? Liga, não quer dar um abraço que não pode, evitar passar o vírus, enfim, levar o risco. Faz uma videochamada, liga para a pessoa, mantenha o contato, né? Muito fácil também para a gente, como ser humano, falar, olha, fica em casa e esquece do mundo, acabou. Não é assim. É importante que as pessoas tenham essa consciência de procurar e ligar e dar atenção, acolhimento, que senão a gente fica com sensação de abandono dentro de casa, né? Só antes de passar a palavra para o Rogério, o Bajo fez uma pergunta, acho que para o Valdemar, né? Gostaria de saber a diferença entre saúde mental e saúde emocional. Existe diferença ou é a mesma coisa, saúde mental e saúde emocional, Valdemar? Então, a questão é mais conceitual mesmo, né, Fauá? Como eu falei no início, a saúde mental é um campo de promoção, de proteção, de cuidado, onde nos lembra que o ser humano não é só biológico, fisiológico. Ele também é social, ele é antropológico e ele também é psicológico, espiritual, né? Então, essa dimensão biopsicossocial tem a ver com essa área mais voltada do campo da saúde mental, como um campo amplo. A saúde emocional vai afunilando para a gente pensar os componentes
dos aspectos psicossociais ou dos aspectos psicológicos que diz respeito ao indivíduo, né? Ao sujeito, a cada pessoa. Então, na verdade, são questões conceituais e que aqui, nesse momento, é legal que a gente trate do ponto de vista da saúde mental e o quanto que isso repercute, portanto, na saúde emocional nossa no dia a dia. Perfeito. Respondido aí, eu acho. Obrigado, viu, Valdemar? Rogério, fica à vontade para fazer a próxima pergunta. Presidente, só quero agradecer a algumas pessoas, né, que estão nos assistindo, o Eusébio Santos, Simone Moraes, Solange Pinto, a psicóloga, né, Solange, a Tereza Bellini, a Nancy Toso, Luciana Visnardi, Márcia Bill, Léo Barbosa, Maria Gomes da Silva, Theo Duarte, minha esposa Gilmara Sanches, meu assessor Nelson Jarola, o Tiago Martins, e o vereador de Itupeva, meu amigo Ed Carlos, né? E o Pedro Miguel. Então, quero agradecer a todos, né, pela nos acompanhando. Rogério, o Alexandre Sandri também está acompanhando. Deixar um abraço para o Alexandre Sandri, viu? Doutor Alexandre sempre acompanhando a gente também, viu? Verdade, doutor Alexandre, nosso grande amigo. Valdemar, a pergunta, presta atenção que é grande, hein? Muitos idosos associam a tendência de maior mortalidade durante a pandemia, visto que essa faixa etária parece ter suas condições de saúde particularmente afetada pelo Covid-19. Como podemos amenizar psicologicamente essa situação? Como lidar com esse medo? Quer que eu repita? Ou... Deu para ouvir, sim. É grande, a resposta é mais profunda ainda, hein, Rogério? Assim, é uma questão que traz como um centro, né, o medo da morte. É o medo da morte. E esta pandemia, ela, de uma certa maneira, nivelou todos nós como pessoas mais próximas, mais iguais. E nos lembrou que somos pessoas finitas, que não estamos aqui para sempre. Então, nós precisamos fazer uma certa contextualização, uma reflexão, que nós vivemos numa cultura hoje atual, onde nós evitamos falar da morte. Né? Na escola, nas faculdades, até nos cursos da saúde, pouco ou quase nada se fala da morte. Então, quem acaba, de fato, lidando com a morte e enfrentando essa questão da morte são as religiões. Né? E isso é ótimo que aconteça. Porque se não fosse as religiões também ter um olhar para a questão da morte, o medo seria bem maior. Então, assim, o medo que aparece com a pandemia, primeiro, é importante que a gente frise novamente que também é uma reação esperada. É isso que eu tenho trazido, compartilhado aqui, algo esperado. É um medo funcional, né? Agora, tem um outro medo, que é o medo desesperador. Quando todo mundo no início, lá no comecinho, saiu todo mundo correndo para os supermercados com a preocupação de encher as prateleiras, é um medo desesperador. É um medo pouco construtivo, né? E, assim, sendo assim, a gente tem que fazer uma questão. O processo de envelhecimento, portanto, é uma grande escola. Sendo escola, quem são os nossos maiores professores? As pessoas idosas. Então, o idoso e o envelhecimento é a única categoria social que está presente em todas as outras áreas. Eu lembrei aqui, né, você trazendo essa pergunta, eu lembrei de uma idosa que eu acompanhei com 97 anos. Eu acompanhava ela na casa dela. E que dizia assim: Valdemar, às vezes me chamava, meu filho, Deus esqueceu de mim. E depois dava um sorriso e agradecia. Né? Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Esses são os nossos professores. Essas pessoas que, de fato, no geral, já lidam com a questão
do desapego e da morte no seu dia a dia. Ou seja, é só nós que podemos falar sobre a vida. É nós que estamos vivos. Né? Então, essa questão da pandemia, ela traz uma questão muito importante do ponto de vista da saúde mental, que é a importância da gente viver o momento presente, o aqui e agora. Eu posso estar com vocês agora aqui, ó, e com uma ansiedade tão grande que eu não consigo nem ouvir a pergunta e não consigo nem parar e prestar atenção naquilo que eu estou querendo falar para as pessoas que estão nos ouvindo. Então, assim, o aqui e agora, o momento presente, é uma questão fundamental nesse momento da pandemia. Mas respondendo de uma maneira prática, né? Quando o Rogério pergunta, então, como lidar com o medo? Como? Um pouco que a Bernadette já falou. Primeira coisa, falando. Não dá para lidar com o medo se eu não falar sobre ele. É fazer conversas. E as palavras nos ajudam. Com versos. Fazer versos sobre a vida. Professora Júlia Hermann, né? Que também foi voluntária lá no CVV, que ajuda, inclusive, a gente construir versos com a própria vida. Isso a gente pode falar mais para frente, mas da importância da gente conversar. Então, o que eu estou querendo dizer? Que nós precisamos aprender a ouvir o idoso. Ouvir o idoso é uma demonstração que a gente se interessa por ele. Quando nós estamos lá nos meus grupos no Criju, nos grupos de Ticum, quando tem algumas conversinhas paralelas, eu costumo parar e falar assim, gente, quando a gente tem conversa paralela, a gente está dizendo que o que o outro está falando não é tão importante. Estão vendo o peso da importância da escuta, do ouvir, né? Como a Bernadette também lembrou? Então, assim, para também concluir, ouvir é fazer uma conexão de afetos. Eu costumo dizer, nesse momento da pandemia, não tem como dar errado, não falha. Quando a gente conecta com o outro, quando a gente conecta com a vontade, o interesse, o desejo de ouvir aquela pessoa que está na minha frente, pronto, as coisas acontecem. Então, esse momento é um momento que a gente está vivendo isso. O altruísmo tem sido muito presente, a solidariedade, a gente tem visto quantas demonstrações de solidariedade, é demonstração de amor. Isso tem aparecido muito, né? Nos condomínios, as pessoas ajudando os mais idosos. Né? Eu tenho contato com grupos de São Paulo, de outras experiências, que têm projetos que recolhem as doações nas casas das pessoas, e a pessoa deixa a sua doação com R$10, o próprio idoso pode fazer a sua doação, e esses R$10 ajuda também o transporte público, o transporte do carro que foi lá buscar a doação, né? E vocês devem se lembrar que em março nós tivemos um vídeo de uma experiência na República Tcheca do uso de máscaras. Em março ninguém falava de uso de máscara aqui no nosso país ainda, né? E a República Tcheca teve essa experiência e viu o quanto, através de uma campanha, a gente também pode voltar a falar disso, da importância da campanha, para criar uma mobilização, e que por trás da campanha estava, eu cuido de mim, mas eu também estou cuidando do outro, né? Então, vários idosos têm me relatado, mandam fotos. Acho que no segundo mês, uma idosa mandou uma foto, ela colocou um varal na frente da sua casa, com várias máscaras penduradas. E escreveu uma folha de caderno. Doa-se máscaras. Aí as pessoas passavam pela frente, levavam a sua máscara, ela não tinha contato com as pessoas. Então, o que eu mais tenho ouvido dos idosos hoje, de como lidar com o medo, uma grande maioria tem falado da importância da oração na vida deles, da reza coletiva, independente da crença, do credo religioso, da importância da meditação, da importância da respiração,
né, de conhecer a sua própria respiração. Ou seja, um aspecto psicossocial importante, terminando, é o seguinte: a melhor ferramenta para a gente utilizar é a ferramenta que a gente já conhece. O idoso já tem inúmeras ferramentas que ele já sabe como lidar com o medo. Excelente, Valdemar. Obrigado aí, viu? Só a Natália Fernandes fez uma pergunta direcionada para mim, falando um pouco de quais são as minhas propostas para o idoso, né? Assim, primeiro, a gente não está em campanha, né? A gente não tem ainda como falar em proposta, a gente aqui ainda está num mandato e tudo mais, mas só para lembrar, eu fiz aqui ao longo do mandato, né, uma discussão muito grande junto à prefeitura, executivo, que valorizasse a questão do emprego para o idoso. E isso foi acatado. O prefeito recentemente lançou um programa de estágio e contratação para as pessoas com mais de 60 anos. Isso foi muito legal, repercutiu bem. Uma outra ação também foi a questão do pictograma, né, que é aquela marcação do idoso, né, quando a gente vai no banco e vai em algum lugar, tem aquele espaço reservado, o idoso sempre, aquela foto do idoso curvado, parece que está doente, e a gente alterou o pictograma com aquele aspecto de uma pessoa ereta, né? E não está mais dando aquela conotação de uma pessoa doente, que chegou nos 60, está acabada, está arrasada e a vida acabou ali. A gente também valorizou, parece bobeira, mas não é, porque a gente traz para a sociedade uma discussão que o idoso, todo mundo vai envelhecer primeiro, se Deus quiser, vai chegar na vida, e cada vez que passa, cada ano que passa, a gente consegue ter mais a tecnologia desenvolvida, as pessoas chegam com mais saúde, com mais condições de chegarem bem, né, com mais de 60 anos, e, enfim, hoje em dia as pessoas vivem de 75, 80, 85 com tranquilidade, da tendência cada vez mais a gente chegue com mais expectativa de vida, então a gente, quando ela fala, né, no idoso, eu penso no idoso macro, a gente tem que pensar como sociedade e não algo somente pontual, né? Mas a questão agora, principalmente o coronavírus, como a gente vai fazer para lidar com essas questões? E eu, como sou educador físico, eu também levanto essa questão da atividade física, né? A gente não pode nem sair para fazer uma caminhada muitas vezes. Isso é muito ruim. Então eu também já venho questionando. O shopping está aberto, mas os parques não estão. Quando eu falo parque, não é para fazer piquenique, é para fazer meia hora de caminhada. A gente precisa trazer isso para o debate com urgência, porque as pessoas estão em casa, de idoso ou não, está em casa sofrendo, está angustiado, ansioso, nervosa. Então, às vezes, 30 minutos que faz de caminhada na avenida, num parque, alguma coisa, já desestressa, a pessoa sai, volta renovada. Então, a gente precisa urgentemente fazer essa discussão com a sociedade, e aí eu vou convidar toda a sociedade para a gente fazer em conjunto, tá bom? Bom, vou fazer uma pergunta para a Bernadette também. Em relação ao CVV, vocês acolhem muitas mensagens. De alguma forma, há indícios de que essa situação da pandemia nos alerte também para indícios de suicídio? Isso tem chegado a vocês? Como que vocês têm absorvido essa questão da procura e atrelado isso ao suicídio, né? Sim, é importante a gente prestar atenção, né? E no CVV a gente procura trabalhar essa escuta compreensiva, estar atento aos sinais. Muitas vezes, quando a pessoa ela começa com uma fala de que algo não tem mais sentido, de que ela não vê uma luz no fim do túnel, de que nada faz sentido para ela, de que ela não é importante para a família. A questão do idoso, muitas vezes, ele se sente isolado e ele se sente assim, meio que as pessoas parecem que não dão tanta importância que ele gostaria, né? E isso acaba ocasionando essa sensação, esse sentimento de frustração, o medo da morte, o medo de não ser tão valorizado, de não ser tão importante. Acho que todos nós temos essa questão de querer também um colo, de querer ser cuidado, né? Chega um momento em que a gente se sente totalmente desamparado. Então, quando você vê esse tipo de fala, me sinto desamparado, me sinto desesperançoso, isso pode trazer algo que possa levar a pessoa a não ter mais um sentido verdadeiro para a vida. E essa pandemia, ela trouxe muito isso, né? Essa questão de, muitas vezes, a pessoa se sentir totalmente sozinha num barco à deriva, no meio de um oceano, e muitas vezes ela quer conversar. Então, estar atento, a gente prestar atenção no outro como ser humano, né? O idoso, principalmente, ele quer falar, ele quer conversar,
o olho no olho, nós estamos longe das pessoas, mas podemos conseguir estar conectados com elas, né? Muitas vezes, ao invés de a gente ligar, vamos fazer uma chamada de vídeo, olhar no olho, nós estamos de máscara, mas nós podemos estar olhando no olho. E essa conexão, ela pode acontecer naturalmente. A pessoa se sente abraçada mesmo longe. Então, é muito importante. Essas mensagens chegam até nós, mas eu queria colocar isso, que independente do CVV, das pessoas podem estar atentos a quem a gente ama, a quem está próximo, de estar atentos aos sinais mesmo, de falar com as pessoas, de dizer para a pessoa que ela é importante. Muitas vezes o idoso, às vezes as queixas, né, de que os filhos, às vezes um bom dia diferente. Então, às vezes parece uma coisa simples, que muitas vezes nós ligamos no piloto automático e não nos damos conta. Eu acho que essa pandemia trouxe essa ressignificação que o Valdemar falou agora há pouco, que a gente espera realmente que as pessoas comecem a valorizar coisas simples, né? Saber que a questão do idoso, alguém colocou aí que todos nós estamos ou vamos estar idosos, né? E também vamos querer que as pessoas nos deem importância. Então, prestar atenção, quando a gente acolhe uma pessoa no CVV, a gente presta atenção a cada palavra que ela fala, as entrelinhas, que sentimento está ali naquela fala que ela precisa colocar para fora e esvaziar o copo dela. Então, é muito importante isso, né, de a gente prestar atenção e trabalhar. Hoje, essa questão do sentimento, ela é muito delicada, cria-se aquela postura de que a gente não pode falar de sentimentos, a gente ouve muito essa frase, você tem que ser forte, tudo vai passar. Claro que a gente acredita que tudo vai passar, mas no momento em que a pessoa está passando por uma situação difícil, ela não quer ouvir isso. Para ela, naquele momento, não vai passar. O que ela está sentindo, o medo, a angústia, a incerteza, estamos lidando com algo que a gente desconhece. Então, estar presente, independente de ser longe, né, de não estar, de ter aquele abraço físico, mas conseguir se conectar com a pessoa e ela perceber que ela não está sozinha, eu acho que seria o caminho, né? É o respeito mesmo a cada história de vida, a forma como cada um encara os sentimentos, como cada um demonstra, expressa e transmite isso. Então, a gente consegue com essa conexão se a gente prestar atenção naquilo que o outro precisa falar. E o idoso, ele precisa falar. Ele tem muita história para contar, ele tem muita experiência de vida. A gente aprende muito se a gente prestar essa atenção. Isso aí parece uma coisa tão simples, né? Mas o escutar hoje é tão difícil a gente parar e olhar para o outro e prestar atenção sem dar um palpite, sem fazer o meu julgamento. Eu não preciso concordar com o que o outro está dizendo, mas eu posso respeitar, né? Porque o julgamento, ele vem, é automático do ser humano. Mas eu guardo para mim aquilo que eu penso. Naquele momento, eu me coloco à disposição do outro. O que ele está falando é importante. É a tal da empatia que a gente fala tanto e que não é tão simples assim, né? Não pratica, às vezes. Então, se prestar atenção, eu acho que fica aqui de a gente tentar melhorar nessa questão de prestar atenção, principalmente nas pessoas que estão mais próximas a nós, né, dos idosos, que são tão importantes para a gente, e que muitas vezes eles sabem que nós sabemos o quanto eles são importantes, mas eles precisam ouvir isso, não importa quantas vezes, né, e sentir realmente que a gente está conectado a eles. É isso. Maravilhoso, Bernadette. Espetacular, viu? Belo toque aí no que você falou, foi extremamente importante, né? Isso fica lição pra gente, eu falo por mim. Quantas vezes você está conversando aqui com o pessoal do trabalho, às vezes em casa, você está no celular aí, pessoa falando e você está... Daqui a pouco você olha para a pessoa e fala, o que você falou? É muito ruim isso. A gente precisa fazer essa autocrítica. Não é errado a gente fazer vista grossa para isso. Então, e também outra coisa importante, né? No início da pandemia, muitas pessoas criminalizaram os idosos. Até hoje você escuta alguns discursos de ódio, como se o idoso fala de alguma coisa. Então a gente precisa ter muito cuidado com como a gente vai conduzir essa questão, como vai tratar o idoso. A gente precisa redobrar a atenção. E essa questão da memória que o Valdemar falou é espetacular. A gente não pode jogar no lixo tudo que essas pessoas construíram, o que elas sabem, como se do dia para a noite a gente fosse os donos da verdade e nada que foi vivido por essas pessoas, ensinado, vale alguma coisa. Então, isso fica de lição, principalmente
os mais jovens, para as nossas crianças, que infelizmente ninguém fala mais da memória, da história, isso tem se perdido muito. E eu vejo, eu queria lembrar o William Paixão, que ele tem um trabalho frente ao patrimônio histórico de Jundiaí, e como eu venho aprendendo como é importante essa questão do patrimônio, principalmente para as pessoas que estão vindo, né? Porque parece que a gente hoje esquece que existiu certas pessoas que fizeram certas coisas, isso parece que hoje não vale mais nada. Então, queria aqui dar essa reforçada. O Eusébio também lembrou que a gente aqui na Câmara fez vários debates em relação ao envelhecimento, à qualidade de vida e como envelhecer bem, né? E envelhecer não é questão, a gente não pode atrelar isso a algo negativo. Pelo contrário, a gente tem que trazer um lado positivo das coisas, né? Então, fica aqui também a Maria Diva, do doutor Alexandre, também falando sobre a questão dos parques, né? Então, fica aqui o reforço de falar dos parques, centros esportivos. Eu tenho falado nas minhas últimas falas, a gente não pode fazer vista grossa para as coisas e falar, olha, fecha tudo, fica em casa. Não, é muito mais difícil e trabalhoso acharmos protocolos sanitários corretos, medidas seguras para a gente se exercitar, para a gente ter uma atividade e retornar ao normal. A gente está muito nessa questão de fica em casa e está tudo errado. Não, gente, vamos pensar em conjunto com a sociedade o que é esse novo normal, o que é essa questão de sair, de usar um parque. Então, fica, mais uma vez, eu ponho para a pauta para a gente depois refletir como sociedade, que a gente tem que pensar no novo normal de maneira segura e não simplesmente falar para as pessoas fiquem em casa como se fosse mofar e se a vida de ninguém importasse, né? Enfim, desculpa aí me alongar, vou passar a palavra ao vereador Rogério para a pergunta ao Valdemar. Presidente, terça-feira passada nós comentamos muito isso com o seu projeto, né? O senhor teve Dia da Educação Física, né? Que o projeto do senhor. Nós comentamos a importância dos parques, né? Parque da Cidade, Currupira, os botânicos da cidade de Jundiaí, o Bordadouro, Eloy Chaves, Tulipas, né? Parque da Uva, Bolão, porque eu vejo aqui na cidade muitas pessoas nos seus apartamentos, né? E às vezes não tem um apartamento antigo, não tem uma área de lazer, para fazer a caminhada. E às vezes não fica isolado no seu apartamento e a importância de estar os parques funcionando. Acredito que tem umas regras, a pandemia está aí, mas a depressão também da pessoa está isolada, está ansiosa, também está aí. E isso é muito sério. Também queria mandar um abraço, presidente. O padre Leandro Mejeto, né, está nos assistindo, dando os parabéns para mim, para o senhor, né? O Rogério Baldinho, meu amigo, que morava em Votorucaia, a Cristiane Coelho, meu sobrinho Thomas Leardini, nosso amigo Tiago Adame, José Lino, né, o ex-presidente da associação, e a Elisângela Brito. Valdemar, a pergunta tem um pouco a ver, né, com isso que eu acabei de comentar. Quais as recomendações para um enfrentamento saudável nessa situação de pandemia para as pessoas idosas manter a saúde mental e quais serviços a rede municipal voltada ao idoso continua funcionando, de que forma? Eu vou repetir de novo, tá? Quais recomendações para o enfrentamento saudável nessa situação de pandemia para as pessoas idosas manterem a saúde mental? E quais serviços a rede municipal voltada aos idosos, né? Continua funcionando, de que forma, né? Vocês estão trabalhando com essa pandemia, os idosos, às vezes, não estão podendo ir ao encontro do amigo psicólogo, né? Para conversar. Como a rede está tratando tudo isso? Legal, Rogério. Ótima pergunta. Acho que, assim, eu já ganhei a noite, né? Participando com vocês desse espaço, de poder ver uma Câmara Municipal, e não é pouca coisa, né? O presidente Fauaz, o vereador Rogério, podendo fazer uma defesa em nome da população idosa de Jundiaí, e particularmente reconhecendo uma dívida histórica de proteção e de promoção das pessoas idosas do nosso município, né? Isso apenas por essa questão, esse espaço já foi muito valioso. Bem,
Recomendações práticas, vamos falar bem diretamente para o idoso, para a pessoa idosa, para o familiar que está ouvindo aí na sua casa. Assim. Que vocês pudessem imaginar mais ou menos algo do tipo, como se fosse, vocês vão lembrar daquele programa da TV, Você Decide. Então tudo aquilo que eu vou falar, quem vai decidir vai ser você. Tá? Não é o outro que decide, é você que decide a escolha, você que faz a escolha. Então, uma primeira coisa, a pandemia ela faz um convite para que a gente faça um caminho de volta um pouquinho, como falamos no nosso passado, na nossa trajetória. Faça esse caminho de volta e lembre-se das atividades que você já fez e que lhe trouxe boas recordações. Lembre das atividades que você fez, de coisas que você já fez, que lhe deu sensação de bem-estar, de sensação de vida, de se sentir vida. Eu me lembro que quando eu fiz isso com os grupos, com os meus grupos, que eu continuo acompanhando os grupos mesmo nesse tempo de pandemia, uma idosa me mandou uma foto e nessa foto ela estava num balanço no quintal. Um balanço, esses balanços de criança. Ela estava balançando. E que há muito tempo ela não sentava nesse balanço e não se permitia balançar. Então essa é a primeira questão. Faça esse caminho de volta. Segunda questão, faça uma lista. Pega um caderninho aí, uma folhinha, um rascunho, e faça uma lista de coisas simples, como a Bernadette comentou, de coisas simples que lhe dão prazer. Além de coisas simples que lhe dão prazer, coloque nessa lista detalhes que demonstre um cuidado amoroso com você mesmo. Coisas que causam impacto no seu bem-estar. Uma terceira questão. Hoje em dia, com a pandemia, não dá para falar mais que eu não tenho tempo. Né? Tem pessoas que estão falando que está sobrando tempo, inclusive. Então, mas é importante que esse tempo seja de qualidade. Então, dedique tempo para você. Não adianta você ficar 24 horas dentro da sua casa e você não consegue ouvir seu próprio coração. Não consegue silenciar em alguns momentos. Então, eu me lembro, sempre uso esse exemplo lá com os idosos, da situação da aeromoça. Então, no avião, quem já viajou de avião, ou nos filmes, quando a gente vê a aeromoça, fala, afivele em seus cintos, em cima da sua cabeça, caso aconteça alguma turbulência. Então, olha lá, a turbulência que nós estamos vivendo. Cairá sobre sua cabeça uma máscara, você vai primeiro colocar em você, depois de ajustar em você, você vai se preocupar com quem está ao seu lado. Então, dedicar um tempo para você é isso. Primeiro, olhe para você. Desligue a TV. Né? Televisão em excesso faz mal nesse momento de pandemia. Adoece. Né? Assim, se você gosta de jornal, tenta escolher um só jornal. Não precisa ver o jornal das 7 horas da manhã até o jornal das 22 horas da noite. Né? Nada contra quem gosta. Mas tem idoso que fala que ele fica tentando conferir se o número de vítimas às 7 horas vai bater com o mesmo número às 22 horas. Nada contra, mas o excesso da TV, hoje em dia com a pandemia, faz mal. Eu queria trazer um desafio, né? Além das recomendações, um desafio. Tire um dia só seu, sem tecnologia. Experimente ficar sem tecnologia, sem celular, sem WhatsApp. Há estudos científicos já que dizem que o celular deixa as pessoas mais ansiosas. Olha, nós estamos aqui falando de ansiedade e já tem estudos científicos que dizem que o celular desperta neurotransmissores que nos deixam mais ansiosos. Uma outra dica, como o Fawaz lembrou aí da importância do educador físico, movimente-se. Mesmo em casa, movimente-se. Eu falo para os idosos no Criju. Água parada, o que acontece? Estraga. Chega às vezes a feder. Então, movimente-se, né, com segurança, com tranquilidade.
mesmo que seja para ficar andando no mesmo lugar. Mas movimente-se, não fique muito tempo sentado no sofá em frente à televisão. Uma outra questão importante que tem a ver com o centro de convivência, com o CRIJU, faça algo manual, artesanal. Já há estudos que dizem que a atividade artesanal e manual, ela forma a nossa personalidade. Olha só. E hoje nós vemos uma realidade que ninguém faz mais nada manual. É verdade ou não é? As pessoas não sabem. As nossas crianças, quantas que deixaram de ter a infância que nós tivemos. E hoje algumas escolas na Europa, na Alemanha, trazem a importância do fazer, o fazejamento, a prática artesanal e manual dentro das salas de aula, nas escolas. Então isso é importante. E acho que assim, uma última questão, acho mais uma ou duas, o que eu aprendo todo dia com os idosos? Algo muito valioso. Tenha segredos de bondade. O que os idosos vêm me contar, que eles às vezes têm segredo, que eles pensam assim, eu vou ajudar alguém sem que o outro saiba. Isso é um segredo de bondade. Ninguém precisa saber. E eles cultivam isso. Então, é importante que a gente compartilhe o que a gente está sentindo, né? É como operação matemática. Quando a gente divide com o outro, compartilha com o outro, quando a gente divide, diminui, melhora, alivia. E se for preciso, né? Tanto aqui nessa nossa live, como a Bernadette frisou, quando for preciso, peça ajuda. A Organização Mundial da Saúde está dizendo que um aumento razoável de pessoas que, de fato, vão precisar de ajuda. Ajuda psicológica, ajuda psiquiátrica. Né? Então, quando for preciso, peça ajuda. A segunda parte, mais rápida, Rogério, da sua pergunta, em relação aí, o que está funcionando? Primeiro, é importante que a gente frise que as atividades presenciais ainda continuam suspensas para os idosos. Né? Luiz Fernando Machado, lá no dia 16 de março, no início, uma das primeiras prioridades que ele tomou, com muita sensatez, foi fazer a suspensão das atividades no CRIJU, das atividades do Centro de Convivência na Vila Hortolândia, dos grupos dentro da assistência social, dos inúmeros grupos que acontecem no território, nos CRAS. Então, elas continuam suspensas. Mas parece que hoje, né, pela manhã, o governo do estado de São Paulo já andou comentando que há uma previsão da reabertura das escolas, me parece que para setembro, né? Então, a gente já tem aí uma estimativa, alguns dados. Então, é importante que a gente vá acompanhando, né? Vá acompanhando. Mas o que dá para dizer? Primeiro, a Prefeitura de Jundiaí, na área da saúde, né, no SUS, tem no site da Prefeitura o site com chat de apoio emocional. Então já existe esse serviço pela Prefeitura. Qualquer jundiaense pode estar ligando, acessando, né, no site o chat de apoio emocional. Então, diferente do CVV, que são os voluntários, nesse chat de apoio emocional tem profissionais da saúde. Psicólogo, assistente social, atendentes que são capacitados para estar ouvindo essas pessoas. E pode ligar no 156 também. Ah, não tenho acesso, não consigo. Liga no 156. Esse serviço funciona das 7 da manhã às 7 da noite. Acabou de fechar lá. Né? Acabou de fechar. Então, 7 horas da noite. De segunda a sexta-feira. Importante. As UBS também são portas de entrada para as pessoas. As pessoas também podem continuar ligando, tentando entrar em contato. Na UGADES, na assistência social, nós temos um CRAS, são 6 CRAS, em 6 grandes regiões da nossa cidade, que dá uma cobertura para todo o município de Jundiaí, o Centro de Referência da Assistência Social. Também continua aberto, preferencialmente a gente orienta que a busca seja pelo telefone,
ou pelo WhatsApp. Então, depois, acho que os vereadores podem disponibilizar isso também, né, nos seus canais, com os telefones, os contatos, e em relação ao CRIJU, as atividades estão suspensas, mas os profissionais estão lá. Então, você também pode ligar para buscar uma orientação, um canal de ajuda, uma busca, preferencialmente por telefone. Obrigado, Valdemar. Aqui o Walter Mendes Oliveira, que é um servidor como você da prefeitura, educador esportivo, ele fala que as oficinas têm que chegar nos bairros distantes. Então, ele trabalha lá no Novo Horizonte, ele é um batalhador já antigo de levar, né, discutir a descentralização de alguns serviços para as pontas dos bairros, né, para as periferias, enfim, porque às vezes muitas coisas não chegam devido à distância e tudo mais, mas ele levanta essa questão de chegar até os bairros distantes. E a Ana Paula Citelli, ela parabeniza, né, a discussão, ela faz uma pergunta, que também o doutor Alexandre, que é seu parceiro, que também levantou essa questão da tecnologia. Sabemos que cada vez mais temos, e ainda mais latente durante a pandemia, a necessidade do uso dos recursos eletrônicos para as tarefas diárias. Mas sabemos também que muitas pessoas, além de não terem acesso, têm grandes dificuldades tecnológicas. Existiria alguma possibilidade da criação de um espaço que pudesse servir como um ponto de auxílio para que essas pessoas pudessem realizar esses serviços com tranquilidade? Marcação de consultas, retirada de segunda via de contas. Então fica aqui mais uma sugestão para que o Poder Executivo faça um estudo em relação a isso. Eu posso encaminhar junto com o vereador Rogério, Ana, amanhã, um ofício à prefeitura pedindo estudo para que possa ser pensado em alguma coisa nesse sentido, tá? Então a gente se compromete aí a levar à frente essa questão tecnológica, porque também realmente muitas vezes é muito bonito, né? Eu lembro, muitos presidentes da República, vamos dar tablet para toda a rede municipal, para todo o Brasil. Muitas vezes o aluno não tem nem eletricidade na sua casa. Chega lá no seu bairro, não tem nem luz elétrica. Como vai falar em carregar um tablet? Chega na escola, aquela guerra, quem vai carregar seu tablet primeiro? Então a gente precisa também ter essa discussão com a sociedade. É muito bonito, às vezes, na teoria, e quando leva para a prática não consegue aplicar. Então, fica aqui esse registro da Ana Paula. Obrigado, Ana, pela consideração em fazer a pergunta, viu? A Gabriela fala que parabéns pelas orientações. Certamente muitos não buscam porque não conhecem. Fica aqui um abraço para a Gabriela, para o esposo dela, fez um grande trabalho à frente do nosso PROCON. Bom, vou fazer uma pergunta agora para o Valdemar e para a Bernadette, tá? Para os dois. Bom, segundo uma matéria do site Correio 24 Horas, o coronavírus traz uma nova pandemia dentro dele, relacionada à saúde mental. Então, é uma pandemia dentro da outra, né? Só que no caso, a saúde mental. No início desse mês, uma pesquisa com psiquiatras brasileiros mostrou que 48% dos profissionais tiveram aumento no número de consultas, de acordo com a Associação Brasileira de Psiquiatria, ABP. E aqui, antes de continuar a pergunta, eu queria fazer, talvez não seja o melhor momento, mas lembrar de uma luta que tem aqui nessa casa, da redução de 40 para 30 horas do nosso trabalhador, né, dos psicólogos. Por quê? Esses psicólogos, né, vocês, Valdemar e colegas, tem uma pressão diária, cada um no seu segmento, cada um com a sua especialidade. Então, bem dizer, ninguém cuida de vocês estão cuidando da cidade. Então, eu queria que, talvez não seja o momento, mas falar aqui, que com a pandemia, os profissionais da psiquiatria, psicologia, ainda irão aumentar ainda mais seus atendimentos e terão que ter uma capacidade de absorver isso muito boa. Então, muitas vezes, essa questão das 30 horas, talvez esse ano, devido à pandemia, não vai ser o melhor momento, mas a gente não pode deixar de discutir essa questão de passar de 40 para 30 horas o trabalho do psicólogo, que é um trabalho muito grande, às vezes pouco reconhecido e muito pesado absorver toda essa carga, principalmente agora na pandemia. Continuando, esse crescimento, em alguns casos, chegou a 25%. Além disso, 90% mais ou menos dos psiquiatras identificaram que seus pacientes tiveram sintomas agravados no período de quarentena. Quanto aos novos casos, quase 70% dos profissionais afirmaram ter recebido novos pacientes após o início da pandemia. Eles nunca tinham tido sintomas psiquiátricos antes. Como podemos avaliar esse aumento de modo geral? Em relação aos idosos, temos como mensurar?
Como podemos pensar em meios de falar mais sobre o assunto e reforçar uma estrutura que dê conta de amenizar tantos casos, né? Eu deixo aí aberto, vou abrir primeiro para a Bernadette, tá? E depois para o Valdemar. Bom, eu acho que um exemplo disso, essa live que está sendo feito, eu acho que olhar para esse pessoal idoso, ter mais atividades dessa forma. O CVV, ele tem, além do telefone 188, se alguém quiser conhecer o site do CVV, que é www.cvv.org.br, lá tem algumas formas de ajuda. Então, os voluntários também atendem por chat, por e-mail. A gente também tem o trabalho do CVV Comunidade, que a gente sai do posto físico e vai até a comunidade fazer algumas atividades. Essas atividades estão suspensas presencialmente, mas nós retomamos algumas atividades. Desde 2017, a Prefeitura tem se preocupado com essa questão do cuidar das pessoas, do funcionário público. Então, a gente tem feito esses trabalhos às quintas-feiras, é o programa Viver, onde a Prefeitura entrava com as atividades físicas e o CVV entra com o cuidar, né? Cuidar das pessoas que cuidam, que é o que você falou, o puxar a máscara para mim, ter aquele momento de eu tentar entender o que está se passando comigo. Então, a gente tem bastante funcionários idosos que participam, e desde a semana passada a gente retomou essa atividade virtualmente, e a prova disso, assim, é uma coisa tão intensa que a gente percebe essa conexão que é possível sim. Né? Então, fazer essas frentes, tem um trabalho do CELB maravilhoso, o CELB também cuida muito do idoso, e eles têm feito algumas atividades virtuais, que é possível a conexão sim, e o depoimento das pessoas é muito claro, assim, o quanto está sendo importante, né? Às vezes, chamar um pouquinho, conversar com a pessoa, dar essa oportunidade em alguma atividade, em alguma situação, o quanto isso pode mudar a vida da pessoa. E divulgar o CVV, esse telefone 188, quando as pessoas se sentirem sozinhas, estiverem angustiadas, quiserem conversar simplesmente, ter acesso a esse telefone 188, que elas podem estar utilizando. E eu penso que a gente tem muita coisa para fazer, né? A cidade como um todo, como o Valdemar falou, o que eu posso fazer por mim e pelo outro? Né? O que cabe a mim? O que eu posso fazer para me sentir melhor? As situações, elas estão aí, tem coisas que fogem do nosso controle e nós não temos, né, o poder sobre aquilo, tem situações que nós não conseguimos mudar, mas nós podemos tentar administrar aquilo que nós sentimos. Como é que eu posso lidar com relação a isso? Né? O que eu posso fazer para me sentir melhor por hoje, no dia de hoje? Né? Então, essa questão do medo, da insegurança, do que vai acontecer, o que vai vir. Então, fica aqui, mais uma vez, essa sugestão, né, de prestar atenção em quem está à nossa volta, mesmo quem está lá distante, mas que está no nosso coração, observar, prestar atenção nos sinais, dar voz a essas pessoas para que elas possam falar. Acho que a gente tem um caminho aí gigantesco para percorrer. E eu fico feliz que a gente está tendo essa oportunidade de falar sobre isso abertamente, de poder dar essa importância para o idoso, né, o quanto a história de vida dele é rica, e muitas vezes a gente acaba passando despercebido, né, o quanto a gente precisa observar essa história. Então, fica aqui, eu acho que mais atividades como essa, eu acho que fica aqui a questão da tecnologia, eu vejo que é um desafio, e é muito legal saber que os idosos estão se procurando, então aí fica aqui o convite, os mais novos, os filhos, sobrinhos, netos, ter essa paciência de parar, ensinar, olhar para aquele idoso que não sabe apertar o botão lá, mas que ele ensinou a gente a fazer muitas coisas, né? Então, assim, custa muitas vezes eu doar aquele meu tempo, 1 minuto, para proporcionar e quando eles conseguem as coisas, é muito gratificante. A gente vê pela gente, né? Quando a gente tem um desafio à frente e não consegue fazer, e de repente a gente tem essa oportunidade, alguém nos auxilia, essa questão da ajuda, ela pode vir de várias formas. Então, estar perto da pessoa, mesmo longe,
proporcionar o nosso logo do CVV como vai você, né? Centro de Valorização da Vida. Essa é a nossa pergunta que a gente faz quando a gente fala com uma pessoa. Então, perguntar, muitas vezes nós não queremos ouvir como é que a pessoa vai, porque se ela disser que não está bem, muitas vezes nós não temos tempo para ouvir o que ela está sentindo. E, de repente, 5 minutinhos ali que eu presto atenção no que ela precisa falar, pode fazer uma diferença imensa na vida da pessoa. Muito lindo, cara. Muito bacana. Essa é uma reflexão que fica para a gente, né, como sociedade, né? A gente parar e ouvir as pessoas e fica de lição para a gente mesmo. A gente está, às vezes, na correria, no dia a dia, WhatsApp, a gente é muito cobrado e a população está aí sempre, a gente, às vezes, esquece de parar para ouvir um amigo, um familiar. Então, assim, é sinal que a gente está dando resultado com essa live, porque as pessoas comentam muito, isso é muito legal, essa interação. Por isso que é bacana da live. As pessoas têm essa oportunidade para conversar, falar, ouvir. A gente não teve menos que 72 pessoas acompanhando desde o início. Batendo 82 pessoas para falar de saúde mental, gente. Isso é maravilhoso. Talvez alguns anos atrás isso seria mal visto, teria um preconceito. E aqui eu vou até confessar um negócio. Eu falei até na sessão. Uma das minhas maiores alegrias aqui nessa casa que eu passei, sabe Deus o que vai acontecer daqui para frente comigo, mas ter aprovado a lei de prevenção do suicídio. Por quê? Porque muitas vezes a gente é criticado. Colocou no calendário municipal de eventos, vereador, tal assunto, vai trabalhar, não sei o quê. Mas a gente sabe que está no meio, como avançou esse assunto de lá para cá, né? Como a gente tem falado mais. O vereador Rogério comigo fizemos o Janeiro Branco ali, a luta antimanicomial, tudo isso para quê? Para a gente fortalecer essa bandeira, para que as pessoas possam falar mais, tenham coragem e não se escondam como era no passado. Antigamente era vergonhoso, o fulano se suicidou, tentativa, e tinha um preconceito gigante. Lógico que ainda tem, mas hoje a gente fala mais, a gente conversa do tema e mostra caminhos para as pessoas que às vezes elas não tinham. Então isso eu fico muito contente. E antes de passar a palavra para o Valdemar, a Helena Sambrano, Valdemar, fala o seguinte, que antigamente ela fala, a prefeitura tinha um setor de geriatria excelente funcionando na Argos. Eu acredito que seja um ambulatório, não sei, que tinha ali, né? Existe ainda? Tem ainda, Falas. Tem sim, Helena. Tá bom, então... o que aconteceu? Até agradecer, né, um pouco disso que o Falas comenta em relação à importância da Câmara Legislativa em relação aos serviços públicos voltados para a pessoa idosa. Então, o que aconteceu lá com o CRIJU? O CRIJU teve uma verba de uma grande e ampla reforma do seu telhado, da pintura externa, da pintura interna, e isso levou alguns meses, e começou antes da pandemia, e essa reforma já foi concluída, né? Então, o ambulatório precisou, por conta da reforma, precisou se deslocar, foi lá para o NIS provisoriamente e já retornou. Então, hoje, ótimo, o ambulatório já está de volta lá no CRIJU, na Argos, e os profissionais, os telefones, os médicos já estão lá trabalhando normalmente, tá? Já pode estar ligando lá, viu, Helena, né? E agradecer excelente aí até a questão do recurso, né? Com certeza. Aqui só antes de você fazer a pergunta, o Walter Mendes fala o seguinte, que estamos no mesmo barco, temos que nos ajudar para todos viverem com paz e alegria. Um grande avanço que tivemos nessa gestão, que eu vejo, que talvez ainda temos muito a melhorar, né? Foi talvez embrionário e teve os seus avanços, que é trabalhar em plataforma. A ideia é maravilhosa, a gente precisa só adequar isso ao poder público, às vezes o poder público é mais lento, mas esse diálogo das pastas, né? A saúde não está isolada do esporte, que não está isolada da cultura. A gente pode trabalhar tudo em conjunto e temos que trabalhar em conjunto. Isso é muito importante. Então, Walter, realmente, a gente tem que estar tudo mesmo, de fato, no mesmo barco, dialogando e conversando, porque muitas vezes o que a saúde faz, o que o esporte faz, às vezes a gente está fazendo juntos, mas isolado, poderia ser melhor unidos, isso em todas as pastas se falando. Por isso que foi feito esse trabalho em unidades de gestões, tá? Valdemar, só reforçar a pergunta, né? Eu fiz aquele breve relato, né, do aumento da pesquisa e tal. Como podemos avaliar esse aumento de modo geral? Em relação aos idosos, temos como mensurar né, se tem aumentado? Como podemos pensar em meios de falar mais sobre o assunto e reforçar uma estrutura de que dê conta de amenizar tantos casos? Fique à vontade. Tá.
Legal, Fauaz. Antes só queria fazer, na verdade, uma conexão também afetiva aí com o CVV, com a Bernadette, dizer que eu saio também aqui esta noite com o logo CVV. A Bernadette falou que é cuidando. Pode repetir, Bernadette, por favor? Cuidar de quem cuida também. Não, o CVV, você falou... Como vai você? Como vai você? Isso. Eu saio daqui e vou colocar assim, ó. Como vai você e idoso? Porque é isso que você trouxe também da importância do telefone. Eita tecnologia boa! Que todo idoso gosta de passar a mão, né? Aquele telefone ainda às vezes com um fiozinho, né? Que não é o sem fio ainda, mas é uma alternativa de muito fácil acesso. É isso que a gente precisa colocar. Então, eu vou colocar como vai você idoso aqui, depois vou querer esse logo também, já me coloco à disposição do CVV nessa questão das lives, não precisa nem esperar passar o distanciamento para falar sobre envelhecimento junto com vocês, tá? Me coloco à disposição, voluntariamente também, é só depois a gente troca os contatos, e acho que é importante um pouco disso que o Fauaz também comentou, da gente poder fazer propostas resolutivas, propositivas, né, para que a gente avance. Tá? Em relação à pesquisa, Fauaz, bem rápido, acho que é um dado importante, é uma pesquisa, né, da Associação Brasileira de Psiquiatria. Nós precisamos só trazer alguns elementos bem rápidos. Assim. Nós vivemos numa sociedade individualista e numa cultura consumista. Então, há uma tendência social importante de privatização do sofrimento humano. Isso é algo que a gente precisa pensar. O que eu estou querendo dizer? A gente só tem que tomar um cuidado de um risco da medicalização das dores, do sofrimento mental, né, causado pela pandemia. Então, há um risco muito grande. É importante a avaliação médica, é importante a avaliação psiquiátrica, mas a gente precisa tomar um cuidado também, porque muitas reações são esperadas. É isso que a gente vem frisando. Quando fala para a gente poder mensurar um pouquinho, eu queria trazer alguns dados que o Eusébio muito bem lembrou, alguns dados que dão a potência da pessoa idosa no mundo e no nosso país. Quem são os idosos? Dados do IBGE de 2012. No Brasil, 2018, desculpa. No Brasil, 2018, nós tínhamos mais de 30 milhões de pessoas acima de 60 anos. Se a gente incluir dos 50 anos para cima, e eu me incluo nisso, nós saltamos para 51 milhões de pessoas. São 24% da população brasileira. É gente pra caramba. Dessas pessoas, 4 milhões vivem sozinhas. Vivem sozinhas. Não tem filhos, os filhos já saíram. O número que mais cresce de pessoas idosas são mulheres idosas que têm renda de um salário mínimo. É o número que mais cresce. Mulheres idosas com renda de um salário mínimo. 22% dos lares brasileiros, a única renda é de uma pessoa com 60 anos ou mais. 22% dos lares. Assim, um dado importantíssimo da economia. Os idosos no Brasil injetam na economia brasileira 1,6 trilhão de reais por ano. Nós temos dimensão do que isso significa? Agora vamos trazer para Jundiaí, então. Jundiaí é uma cidade com aproximadamente 420 mil habitantes. Jundiaí está acima da média do país em número de população idosa, por volta de 17%. Né? Está na média um pouco acima do estado, algumas cidades menos população idosa. 17% equivale, em 2018, aproximadamente 72 mil pessoas idosas. Olha, são números importantíssimos. Né? E a gente pode aprofundar, a gente pode falar a respeito, como a Bernadette apresentou, de repente fazer um levantamento, uma pesquisa do chat emocional
em relação à pandemia, qual que é o número de idosos. Então, são coisas que a gente pode aprofundar. Bem, resumindo, a pergunta que você faz, Fawaz, estratégia de política pública. Acho que o que você já apresentou é o seguinte: quanto mais a gente trouxer diferentes áreas, poder fazer uma abordagem intersetorial da política pública para o idoso, né, quanto mais, com mais número de representantes, mais efetividade na estratégia. Aqui, por exemplo, a gente vê a presença do legislativo, a presença da sociedade civil aí com o CVV, é um representante, a presença de um trabalhador, né, eu não sou gestor, não sou coordenador, um trabalhador, mas que tem uma fala importante, né, o trabalhador traz o dia a dia, o trabalhador, o servidor público, diferente às vezes de uma realidade privada, o servidor público, ele tem a missão de ser a voz e a vez dos idosos que muitas vezes não têm nem voz e não têm vez. Então isso é essencial, trazer também sempre o ponto de vista do trabalhador, daquele que está na lida, no dia a dia. Então eu acho que um modelo de uma estratégia, quanto mais horizontal, mais efetivo para a população que está no cotidiano, né? Como você disse, Fawaz, intersetorial, com a presença de serviços da sociedade civil, além do CVV, inúmeros serviços na nossa cidade lidam com o público idoso, trazer a presença dos idosos frequentadores desses serviços, seja da iniciativa pública, seja da iniciativa parceira da prefeitura, seja da iniciativa privada, trazer os trabalhadores de todos esses serviços, né? Então, e o Estatuto do Idoso sempre nos lembra, né? A importância dos profissionais de terem formação no envelhecimento e na gerontologia, tá bom? E, acho que pegando a deixa da Bernadette, como falar mais sobre o assunto? Eu trago aqui a importância da gente fazer próximas lives, ou vereadores, Fawaz, Rogério, de repente trazer as rádios junto com as lives. Então, trazer a Rádio Cidade, a Rádio Difusora e tantas outras rádios aí do nosso município, e para que isso suba dos 80 aí, participantes na live, suba para os 70 mil idosos, com seu radinho do lado da sua cama, pertinho lá, tomando o seu lanche, sua janta e podendo acompanhar um pouco dessa nossa conversa. De repente, poderia ser uma estratégia interessante. Vamos levar eu com o Rogério, levar essa sugestão aí para as rádios, né? Sim. Falar, eu queria colocar uma coisa. Tudo isso que o Valdemar falou, eu diria que a gente vem falando muito nessa questão de formar uma rede de apoio, né? Em todas as áreas. Eu acho que quando a gente se une, então o CVV é importante, os psicólogos, a saúde mental, toda a sociedade pode se envolver dentro das suas áreas. Eu acho que quando a gente forma uma corrente, forma essa rede de apoio, onde cada um dentro da sua área pode contribuir, eu acho que isso pode fortalecer e expandir mais esse assunto que é tão importante mesmo, né? E a gente pode dar vida a isso, né? Dar voz a tudo isso que a gente está falando aqui hoje. Fazendo essas lives, com certeza mais pessoas vão querer participar e fazer parte dessa rede. A última live que a gente fez, tem um enfermeiro que já me mandou mensagem: olha, Fawaz, posso contribuir e eu posso ajudar. Enfim, conforme o tempo for passando, a gente vai fazendo. Eu tenho certeza que essa rede vai naturalmente crescendo. Aqui a Alessandra Citelli fala o seguinte: lembrando que a Prefeitura Municipal de Jundiaí tem um trabalho maravilhoso com o idoso, que é o Criju Itinerante, levando aulas de dança cigana e maracatu aos bairros, especialmente com idosos, melhorando a estima e alegria. É um projeto muito legal, realmente, que leva locais longe, às vezes as pessoas não podem vir até o centro, regiões mais centrais, acaba indo esse projeto para esses bairros. Parabéns aqui, Alessandra, pelo trabalho, por ter lembrado do trabalho do Criju Itinerante. E também, a Daiane, que é uma amiga minha da faculdade, Ciarotti, atividade de idosos, estamos trabalhando à distância, sim, com muitas atividades. Pode me chamar, eu explico como. Fawaz,
o nosso projeto através do professor Afonso. Então, também tem esse belíssimo trabalho da Daiane com dança e tudo mais, né? A distância, ela tem feito esse trabalho muito legal. E a gente vai conversar mais, viu, Daiane? A gente pode, de repente, fazer uma live também e falar um pouco da atividade física, tá bom? Bom, Rogério, última pergunta aí para você fazer. Não, vou fazer uma colocação, né, presidente? Quando estava vendo a Bernadette e o Valdemar comentando, né? Tem uma passagem bíblica, Valdemar e Bernadette, que fala assim: o amor de muitos se esfriará, o que vai prevalecer será a caridade. Nunca imaginei nós viver um mundo, essa passagem bíblica que estamos vivendo hoje, né? Até você vê tantas pragas, tantas pandemias que estamos vivendo. E você vê, o amor de muitos já estava frio, né? A pessoa já estava, né, se isolando, e hoje muito mais. Aí você vê hoje, né, só prevaleceu a caridade. Você vê lives, pessoas fazendo live para arrecadação de alimento, arrecadação de fraldas, arrecadação até mesmo de dinheiro para ajudar a instituição. Isso é muito importante. Mas o amor, né? Aquele amor do abraço, atenção, você pegar na mão, você abraçar. Hoje já não pode, nem os filhos podem abraçar os seus pais mais, né? Não pode tocar mais nos seus pais, né? Muitos não estão nem indo visitar os seus pais. Às vezes é videoconferência, como estamos fazendo hoje, né? E como lidar com isso? Valdemar, Bernadette, presidente Fawaz, né? Como lidar com esse isolamento, até mesmo do carinho, do amor, do afeto, né? Como lidar com essa situação? Porque muitas vezes a pessoa só queria um abraço. Quantas vezes, Bernadette, Valdemar, fala assim, pô, eu só queria um abraço, né? A pessoa, quando está triste, quando está com a depressão, ela quer ser o quê? Abraçada, ela quer ser acolhida, né? E hoje você vê aquelas pessoas isoladas, as pessoas com medo de se contaminar, medo de pegar numa mão, medo de dar um abraço, dar um beijo no rosto. E isso que realmente nós estamos vivendo aquilo. O amor se esfriará. O que vai prevalecer é a caridade. Dá o vejo assim, Valdemar, como lidar com essas pessoas idosas que estão em casa, as pessoas enfermas, essas pessoas que têm uma doença crônica, que é de grupo de risco. Como lidar com essas pessoas? Os filhos já não podem abraçar, né? Os netos, que os avôs vejam lá na minha casa, meu filho ama o avô dele, e às vezes os dois têm que estar na casa com máscara, não pode. E isso leva à tristeza, leva à depressão, leva à ansiedade. E como fazer isso? Você vê as igrejas hoje fechadas, né? Não pode ter um culto, não pode ter a missa, não pode ter um trabalho no centro espírita, né? Vendo todas as denominações, né? Já viu o presidente Fawaz, né? Denominação religiosa dele também, não está podendo. Então, para você ver, os psicólogos também, que ajudam mentalmente, também não está podendo atender presencialmente. Como lidar com tudo isso, Valdemar? Bernadette, como lidar? Como fazer para acolher essas pessoas? Jogo para vocês aí, jogo para as pessoas que estão em casa nos assistindo, a reflexão. Como? Como acolher? Como amar essas pessoas? Jogo para vocês em casa. Como fazer isso? Muito obrigado, viu? Depois eu dou a palavra final. Eu acho que o abraço, ele está realmente fazendo muita falta. Eu acho que para todos nós, independente do idoso, da criança, e principalmente para o idoso, faz uma falta tremenda. Mas eu acho que tem uma coisa que a gente pode fazer, que há muito tempo foi perdido, que é resgatar os vínculos, né? De que forma que eu posso resgatar os vínculos dessas pessoas que me são tão caras, né? Como é que eu posso conversar por telefone diferentemente e transmitir essa conexão, né? A minha fala, a minha paciência, a minha forma de fazer uma chamada de vídeo, olhar no olho da pessoa e transmitir esse abraço. E realmente a gente consegue se sentir abraçada, mesmo de longe. E se a gente conseguir resgatar esses vínculos, eu acho que muita coisa pode fazer diferença, né, na nossa vida mesmo, na vida desses idosos que estão aí, dos que estão mais solitários.
e saber que eles não estão sozinhos, que cada um de nós não estamos sozinhos, que a gente pode estar ao lado de alguém, se conectar de uma forma muito carinhosa e muito verdadeira. Acho que essa questão sua, né, Rogério, até quando passa pela sua própria vivência, você, seus filhos, ela, na verdade, cria mais nome e sobrenome, né? Sobre isso que a gente precisa falar, né? Então, o que a família precisa fazer? Como dar suporte, né? Como sair desse isolamento afetivo, que é o que você comentou aí também no seu relato, né? Então, dar suporte tem a ver com suportar. Como você trouxe um texto aí, lembrando, né? Amar o outro, às vezes, também é poder suportar, não de que eu não aguento mais, mas é de dar sustentação. Sustentação também é alimento, alimento emocional. O abandono afetivo, a negligência, a indiferença já era muito forte e presente antes da pandemia, bem antes da pandemia, né? O abandono afetivo dos filhos, da família, não é de hoje, não é com a pandemia. A pandemia só vem intensificar, exacerbar tudo aquilo que nós já vivíamos. Por isso que a gente trouxe muito a questão da potência, porque também não só exacerba e potencializa aquilo que é negativo, também potencializa aquilo que é positivo. E quando você fala da indiferença, eu me lembro de uma idosa que deu a maior definição que eu já ouvi hoje sobre indiferença e que nos ajuda a entender. Ela fala assim: indiferença é quando eu choro e ninguém percebe que eu estou chorando. Olha só, ninguém percebe que ela está chorando. Então a família tem muita responsabilidade nisso tudo, né? E a gente também, né, acho que é essencial que a gente traga aqui, que a gente também pode pensar a família como uma família ampliada. Eu ouço muito lá no Criju, nos meus 2 grupos lá, e no Criju como um todo, assim, este grupo aqui é minha segunda família. Olha lá. Ou é minha família, é mais do que minha família. A gente ouve isso, gente. É verdade. Aqui é mais do que a minha família, ou é a minha família. Então, acho que o que eu quero trazer de exemplos práticos, simples, né? Como a gente está falando. Exemplos de suporte afetivo na família. Primeiro, a pandemia faz um baita desafio. Sejamos criativos. Sejamos criativos. Ô, Rogério, combina com seu filho lá, higieniza as mãos, limpa as folhas, fala para ele, escreve uma cartinha da importância da avó para ele. E coloca lá, faz uma surpresa. A minha querida vovó. Faz um bilhetinho, escreve um bilhetinho cuidadoso, delicado, e coloca lá. Por que não um bilhete por dia? Dá trabalho? Então, são dicas simples, mas que faz a diferença. Uma fotografia, eleja uma fotografia, né? Meus pais mesmo esses dias, sem que eu falasse nada, levantaram, porque, né, essa questão mesmo da televisão, quanta coisa a gente pode falar e que ninguém tem falado, né? Quantas pessoas, famílias a gente tem visto trocando fotografias. Então, há muita coisa simples a ser feito. Eu tenho amigos que resolveram na família grande, né? Italianos, que nós temos aqui em Jundiaí, uma colônia grande de italianos, que resolveram, cada dia uma casa leva um prato, que faz parte da história daquela grande família, leva para todo mundo. A gente lembra
do ensopado de frango da avó. Então hoje eu vou fazer aquela receita e eu farei e vou levar para casa de todos. Então vocês estão entendendo? São coisas assim de criatividade. E eu queria trazer então, já que o Rogério falou de um exemplo tão bonito dele, eu queria trazer um exemplo meu também, então, que tem a ver com tudo isso. Né? Meus pais, você comentou aí sobre o padre Leandro, Rogério, que eu ouvi. Meus pais frequentam, eu também frequento a paróquia Nova Jerusalém há mais de 45 anos. Meus pais têm mais de 80 anos. Só para vocês terem uma ideia, eles frequentam a mesma comunidade há mais de 45 anos. Tem ideia o que significa isso, 45 anos? Tem ideia da grandeza de convívio, da história? É uma família. É como uma família. E assim, antes da pandemia, o padre Leandro lá já fazia as missas online pelo Facebook, né? Com a pandemia, suspendeu tudo. Bem na época lá da Igreja Católica, bem na época da Quaresma. E a Quaresma foi suspensa, e o tempo foi passando, e consequentemente, a grande festa da Páscoa também foi suspensa. Foi suspensa fisicamente, mas não virtualmente. Vocês estão entendendo? Vocês estavam falando virtualmente. E daí eu quero trazer o meu exemplo. Meus pais não têm celular. Meus pais não querem ter celular. Não querem. Entendeu? Isso eu quero trazer. Acho meio, né, que é essencial. Né? E daí eu estou querendo perguntar para você, como o Rogério perguntou para nós aqui. O que é importante para os seus pais? O que é importante para os seus avós? O que é importante para os seus tios? Eu acompanho muitos casos de idosos solteiros que os sobrinhos cuidam de tios demenciados e cuidam deles. Né? Então, assim, essa pandemia está trazendo que o alimento na mesa é importante. Né? A assistência social tem feito um trabalho junto com o Fundo Social de tentar garantir e suprir a necessidade do alimento. Mas essa pandemia também nos demonstra que o alimento não é tudo. Para os meus pais, o mais importante não é só ter o arroz, feijão na mesa, mas é o vínculo com a história, com os irmãos da comunidade deles. É a presença da igreja que era viva presencialmente, semanalmente, durante 45 anos, na vida deles. E que tem a ver com a fé de cada um de nós, independente da sua crença, e que é o alimento espiritual. Então, assim, eu estou querendo dizer que desde a Páscoa, eles fazem lá, né, a celebração diária durante quase 50 dias até Pentecoste. E o que eu conversando com eles, com a família, eu achei que eles estavam precisando? Da continuidade da alimentação espiritual. Só isso. Então, durante quase esses 40 e poucos dias, eu ia lá todas as noites, levava o celular, ligava o celular, deixava pronto para eles e ia embora. E eles fizeram isso dia a dia, acompanhando e se alimentando daquilo que é importante para eles. Então, para terminar, eu queria assim fazer um apelo mesmo, né? Aproveitar essa live, se ficar gravada, que outras pessoas possam ainda ouvir isso. Por favor, respeitem a autonomia da pessoa idosa. Por favor, respeitem a independência, o ir e vir da pessoa idosa, dos seus pais. Respeite a autonomia dos seus avós. Respeite a autonomia dos seus tios. Pergunte para eles, o pai, o mãe, o avô, a avó, o que você acha? Não decida você por eles. Pergunte o que você gostaria. Estou pensando aqui em fazer um prato diferente. Vou fazer macarronada
ou estrogonofe? O que você gostaria? Ah, vô, eu estou passando aqui pelo mercado. O que você está precisando? Se for pegar o dinheirinho dele, que marca que ele gosta e quer consumir, pergunte para ele. Isso se chama autonomia. Por favor, saibam que essa pessoa idosa, ela tem total direito e poder escolher e ter a sua autonomia. Então, acho que vale sempre a gente lembrar isso, da importância da gente, nunca é demais poder falar. E obrigado aí por partilhar também o seu depoimento, que me fez também partilhar o meu, Rogério. Pô, Valdemar, muito bonito, viu? Cerrou assim, chave de ouro, né? A Bernadette tinha feito já uma belíssima fala também, né? Deixou a gente emocionado e Valdemar também, surpreendentemente, aí deu um, né? Falou um pouquinho da vida dele também, deu umas dicas aqui. E é legal isso, Valdemar e Bernadette, tem pessoas escrevendo, pô, bacana, aprendi bastante coisa, vou usar, vou aplicar na minha vida. Isso foi importante, então, assim, ninguém, não são 70, 80 pessoas até agora, 1 hora, quase 2 horas batendo papo à toa, porque quer ficar aqui, porque gosta do tema, porque se sentiu assim, cativado com a discussão, e gente querendo mais lives desse. Então, é assim, que legal que a gente está conseguindo levar uma mensagem confortante, e, enfim, levar uma palavra de paz e, sei lá, as pessoas terem como tirar alguma coisa útil desse bate-papo. Então, eu sei que o Valdemar tem compromisso às 8 horas, então eu já queria me despedir, né? Não sei se o Rogério quer dar um abraço no pessoal aí, né? E nos nossos queridos convidados. Não, sim. Quero mandar um abraço para o Maurício Isidoro, né? A Andréa Beraldo, a psicóloga Andréa. Senhor presidente, Valdemar, Bernadette, essa live foi maravilhosa. Foi maravilhosa. Valdemar, eu já te respeitava, hoje eu te respeito 10 vezes mais. Viu? Tá de parabéns. Viu? Você me emocionou nas suas colocações. Olha que eu sou imperativo, hein, meu? É difícil ficar muito tempo parado. Mas você me segurou aqui. Bernadette, conhecia a senhora por nome, né? Pelo trabalho, não pessoalmente, mas vou conhecer, né? Parabéns mesmo. Queria deixar um recado para os meus amigos psicólogos, né? O presidente falou muito bem. Temos que retomar, né, presidente, essas 30 horas, que é importante. Foi uma promessa, né, do nosso prefeito na época, ele mandou para a Câmara, não teve o consenso dos vereadores, mas vamos trabalhar, presidente. Nós dois vamos continuar trabalhando para ajudar nossos amigos psicólogos, esses profissionais que eu sempre defendi e defendo, né? Tem uma no meu gabinete, que é minha assessora, Fernanda Lopes, que é psicóloga, né? Para tomar conta de mim, né, Valdemar? Não é fácil, né? Tem que ter uma psicóloga. Então, quero deixar aqui, Paulo, meus parabéns, viu? Quero ter mais lives sobre né, esse tema maravilhoso. Né? Bernadette, foi um prazer mesmo estar aqui nessa live com a senhora, Valdemar. E vamos ver daqui uns 10, 15 dias, né, presidente? Vamos ver qual outro tema que vamos trazer para cá. E estou à disposição, Valdemar e Bernadette. Uma boa noite a todos. Obrigado, Rogerinho, né? Muito importante. Eu fico muito feliz com as mensagens, Rogério. O pessoal, todo mundo agradecendo, né? E contente. Sinal que deu resultado. Só fazer uma lembrança, né? A Daiane fez uma fala sobre o FAT, que é a Faculdade da Terceira Idade, que é um projeto da Faculdade Anhanguera, e muito legal. Eu tive lá com ela, o professor Afonso, que foi meu professor da faculdade, é meu mestre, tenho muito respeito e carinho pelo Afonso. E então fica aqui registrado o trabalho do FAT, né, do Selmi, Celete, enfim, tem muita gente aqui engajada com essa pauta. Bernadette, vou abrir a palavra para você, tá? Para você aí fazer as considerações finais e se despedir. Bom, a minha palavra é gratidão, né, por esse momento que é único. Eu queria deixar um abraço aqui para o Eusébio Santos e para o Alexandre Sandi, têm sido os grandes parceiros do CVV também, nessa luta aí de estar junto. FAUAS, que sempre apoiou a gente, um prazer conhecer o Rogério e o Valdemar, e me coloco à disposição em nome do CVV, do que precisar, que a gente está à disposição no acolhimento, se precisar, a gente está sempre ali disponível para poder estar ajudando e contribuindo de alguma forma para a gente amenizar essa situação que a gente está vivendo e saber que o CVV está disponível 24 horas. Ok? Muito obrigado. Viu?
Obrigado, Bernadette. Só deixar um abraço para a Fábia Gerola, que é filha do assessor do Rogério, e meu filho estuda com o filho dela, né? Então, mandar um beijão para o filho dela, para toda a família. Ela está falando, dando os parabéns, né? Pelas palavras e colocações, e que logo a gente possa se abraçar de novo. Realmente faz muita falta. Cacita Loboda, parabéns, live muito atual. Obrigado pela presença. Maria Ângela, Maria Cristina, Santa Maria. Vou deixar a palavra agora para meu querido Valdemar. Também agradeço. Acho que a gente começa, né, com uma certa ansiedade também, né, que não é a esperada pela pandemia, mas por estar aqui com essa responsabilidade de poder trazer o conteúdo, o referencial técnico, mas também não deixar de lado aquilo que somos, a nossa humanidade, né? E termino já essa conversa, né? Então, mais relaxado. Olha só que gostoso, né? Mas podendo chamar de Bernadette, já agora alguém também mais próxima, né? Podendo chamar de Rogério, de Fauá, sem tantas formalidades do início, né? E eu acho que é um pouco por aí que a gente, de fato, caminha, né? Só para terminar, eu acho que me fez lembrar de uma frase do Pequeno Príncipe que tem a ver com tudo isso, né? Porque quando a gente dá o exemplo pessoal, não quer dizer que eu sou bonzinho não, viu, gente? Vem aqui conviver comigo, pertinho, né? Então, mas para deixar claro um pouquinho que a gente está no momento que a gente precisa praticar e promover a tolerância, né? Como o Rogério lembrou, trazer um pouco dessa questão do respeito, da dignidade, da importância que a Bernadette falou, da escuta respeitosa ao outro, sem pré-julgamentos. Então, só para terminando mesmo, o pequeno Saint-Exupéry, né, lá do Pequeno Príncipe, ele tem duas frases que eu acho que tem a ver com isso. A primeira diz assim: é loucura odiar todas as rosas, porque apenas uma te espetou. Se alguém te espeta, tem muitas outras pessoas por aí, né? E a outra que tem a ver com o tema de hoje, com o envelhecimento, com a longevidade e principalmente com a pessoa idosa. Foi o tempo que dedicaste à tua rosa que fez a tua rosa tão importante. Então, acho que não precisa falar mais, né, dessa importância da gente poder estar aqui. Agradeço mais uma vez a iniciativa e tudo que diz respeito ao envelhecimento, à população idosa. Estou aqui disponível, contem comigo. Estou aberto sempre para o diálogo, para a conversa, para que a gente possa pensar uma cidade cada vez mais amiga da pessoa idosa. Muito obrigado. Presidente. Oi, Rogério, fica à vontade. Né, quando o tema é bom, né, era para ser 1 hora, né? 1 hora e 47 minutos de live. Nós não podemos, né, Bernadette, Valdemar, falar de agradecer nosso gestor de saúde, o Tiago, né? Pessoa que nos ajuda muito. E temos que pedir mesmo para a população ter um pouco de paciência, né? Para o nosso gestor, né, de saúde, o nosso prefeito, porque a pressão sobre eles é muito grande. Todas as decisões que ele vai tomar, que toma, às vezes, não agrada a todos, né, Valdemar? Então, pedir a Deus, né, que abençoe nosso gestor de saúde, o nosso prefeito Luiz Fernando, porque não é fácil. A pressão sobre eles é muito grande, né? Então, pedir a Deus que abençoe cada um deles, né, porque é importante isso. Às vezes, com olhar, com falar, com pensar, nós abençoamos, né, as pessoas, né? E nós temos que ser, às vezes, ser herdeiros de bênção também. Abençoar, né? Porque não é fácil a pressão sobre o nosso gestor de saúde, sobre o nosso prefeito. Muito obrigado a todos. Uma boa noite, presidente. Foi um prazer estar nessa live com vocês, com a Bernadette, com o Valdemar, com o senhor presidente. Boa noite a todos. Amém, Rogério. Amém. Que Deus possa abençoar todo mundo, né? Toda a nossa cidade, todo o país, enfim, o mundo inteiro nesse momento difícil de pandemia. E agradecer a cada um de vocês. Aqui a Bernadette, que é uma querida amiga que a vida pública
me apresentou, né, e nos aproximou. Eu tenho muita gratidão por tudo que eu aprendo e tenho a relação com o CVV, né? Então, um abraço também muito forte para você e toda a equipe dos voluntários do CVV, né? E fico feliz de ter aproximado, eu, Rogério, ter conseguido aproximar o Valdemar da Bernadette. Isso é muito importante. A rede aumentando, a rede crescendo naturalmente. Tenho certeza que agora vocês vão trocar contatos, vão trocar aí informações, fazer uma rede mais sólida em prol da sociedade. Então, eu, da minha parte, queria agradecer muito ao Dr. Valdemar, a doutora Bernadette, voluntária do CVV, meu amigo Rogério Ricardo, parceiro, irmão, que eu tenho muita gratidão de ter conhecido aqui na vida pública, já conheci antes, mas a política nos aproximou e hoje nós temos essa oportunidade de fazer trazer esse bate-papo para a população, né? E trazer conteúdo e trazer novas ideias nesse momento tão difícil que a gente não tem resposta para tudo, a gente está aprendendo muita coisa e então em conjunto, a chance de a gente errar é muito menor. E dá um abraço na Michele Mourão, que entrou aqui, e cada um de vocês, tá? Que acompanharam, que entraram, comentaram, fizeram perguntas. A gente tem muita gratidão por cada um de vocês que ficaram aí. O Rogério falou a verdade, a gente tinha programado 1 horinha, né? E não diminuindo o tema, longe disso, mas até porque todo mundo tem seus afazeres, mas é sinal que as pessoas gostaram e foram perguntando, foram participando. Isso foi dando mais engajamento e vontade que a gente continuasse. Então, tenho certeza que em mais uns 15, 20, 30 dias a gente traz uma live para falar sobre a saúde mental e continuar esse bate-papo. Então, um beijo, né, no coração de cada um de vocês, um abraço virtual aí para vocês. Deus abençoe cada um, né? Que possamos sair dessa live fortalecidos e com mais força para encarar esse momento tão difícil. E se alguém tiver depois dúvidas, sugestões, nos escrevam, que a gente pode depois enviar para a Bernadette e para o Valdemar também. Um beijo para vocês, uma boa noite e até as próximas lives, se Deus quiser. Fiquem com Deus. Obrigado a todos. Valeu, tchau, tchau.